Estamos de volta com as discussões sobre a importância da legística com a doutora Ieda Pires, supervisora da equipe de assuntos legislativos da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, o doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, doutor Carlos Blanco de Moraes, e também a procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Senhores, eu acho que seria interessante a gente entrar agora numa questão que é a regulamentação das leis, qual a importância que tem nesse assunto da legística, falar um pouquinho sobre essa sobreposição de leis no âmbito federal, municipal, estadual, até certas incongruências que as leis acabam tendo. Quem gostaria de começar? Vamos lá. Talvez doutor. Só para dizer que em Portugal houve efetivamente um avanço no que toca à regulamentação das leis. Porque, diferentemente do Brasil, onde não existem, penso que, leis complementares ou constitucionais que imponham esses prazos, havia muitas leis que faziam depender a sua execução ou a execução de algumas das suas normas e a eficácia, o início de eficácia dessas normas, da emissão de regulamentos administrativos. E o problema é que os regulamentos não eram emitidos, portanto, não eram produzidos e ficavam disposições da lei não executadas e não cumpridas. Esse foi um problema que se deu várias respostas, penso que bem, uma a nível jurídico e outra a nível legístico. Começando pelo nível legístico, criou-se uma aplicação informática, uma espécie de aviso prévio, early warning, não é? Que quando se aproxima o prazo limite para a regulamentação, há um dispositivo, digamos, informático que dá nota disso e o Ministério, que é competente para emitir a portaria ou a norma administrativa em falta, é imediatamente avisado que tem que rapidamente emitir, para não incumprir o prazo. Esta é a resposta legística, que é, de facto, uma aplicação de aviso e que tem funcionado. Isto a nível do Governo, bem entendido. Por outro lado, a nível jurídico, numa das reformas do Código de Contencioso Administrativo, estabeleceu-se uma figura que é a ilegalidade por omissão. Portanto, isto significa que, sempre que a lei determina um prazo para a sua regulamentação e o prazo não é cumprido, pronto, independentemente dos avisos informáticos, pode o Ministério Público e podem as partes, os particulares, que sejam prejudicados pela não produção do regulamento, porque não ser produzido o regulamento, a lei não se desaplica, é uma lei que pode conter, por exemplo, benefícios ou regular direitos. Os particulares podem entrar com uma ação junto dos tribunais administrativos de declaração de ilegalidade por omissão. Ou seja, o poder público tinha que agir e não agiu, e não emitiu o regulamento. E, portanto, o tribunal administrativo condena o órgão administrativo competente a emitir o regulamento num prazo que é fixado. Fixa um prazo para a produção do regulamento. Se porventura a omissão continuar e a decisão judicial não for cumprida, há a possibilidade, que não tem ocorrido, mas há uma possibilidade através da aplicação de outra legislação, de ser aplicada uma espécie de multa ao titular de poder que se absteve de emitir o regulamento. Portanto, um secretário de Estado, em tese, um membro do governo, pode ver o seu salário mensal objeto de uma cativação, de uma multa, e que se manterá todos os meses até ser emitido o regulamento. Claro que isto não tem ocorrido, porque, obviamente, quando as ameaças, as sanções vão diretamente, enfim, aos rendimentos das pessoas, as pessoas pensam duas vezes antes de adormecerem e esquecerem-se de regulamentar as leis. Isto foi, digamos, as duas soluções que foram encontradas na ordem jurídica portuguesa. Ambas têm funcionado razoavelmente bem. Ok, doutor Ieda. Eu penso que a questão da regulamentação das normas tem dois componentes, o componente político e o componente jurídico. No que se refere ao componente político, eu acho que não tem como a gente apreciar, vai depender do momento, né, dos governantes, enfim. Na questão jurídica, eu acho que em termos da Câmara Municipal, esse trabalho que a doutora Nazaré se reportou agora há pouco, eu acho que foi de suma importância, primeiro, para se ter um panorama, né, de quantas normas, quantas leis municipais não foram regulamentadas, quantas, apesar de não terem sido regulamentadas, produziram efeitos, e ao contrário também,
mas achei que foi fundamental tanto o trabalho desenvolvido aqui na Câmara, na Procuradoria da Câmara, como ele foi recebido no Executivo. Nós tivemos, por ocasião de um outro evento que fizemos aqui, não só o Congresso de Legística, mas um outro lançamento da revista da Procuradoria, nós tivemos a presença do secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, que recebeu essa informação e se dispôs a adotar medidas, obviamente, no campo jurídico, né? Então, eu acho que a organização, né, nesse sentido, a legística e a informática, no apoio da legística, a legimática, né? Eu acho que ela é fundamental justamente para iniciar esses mecanismos de informação, de organizar, sistematizar a informação. Tá certo, doutora Mariana Zaré. Sobre isso eu teria a dizer algumas coisas. Primeiro que esse trabalho foi um trabalho feito pela Procuradoria por uma demanda da comissão parlamentar, uma comissão permanente da Casa de Administração Pública, e, portanto, desenvolvemos esse trabalho com o apoio do nosso setor de documentação, da biblioteca, da Casa. Houve envolvimento não só da Procuradoria, mas também da Secretaria-Geral Parlamentar, para, de fato, conseguir identificar, né, no período de 18 anos, a partir do ano 2000, normas que efetivamente foram elaboradas após um processo legislativo democrático, muitas vezes até ouvidas, enfim, muitas associações, enfim, e, no entanto, chegado ao fim, não foram regulamentados e, eventualmente, não tiveram eficácia, né? Então, fizemos, assim, uma análise disso, enviamos à Secretaria, aliás, a Comissão de Administração Pública enviou ao Secretário de Justiça, e por uma coincidência, isso é uma coincidência, o atual secretário de Justiça, ele é um estudioso em Direito, é doutor em Direito. A tese de doutorado dele, que foi uma tese premiada na Universidade de São Paulo, onde eu também estudei, com o tema exatamente de organização e simplificação e eficiência legislativa. Então, de fato, ele apreciou muito esse trabalho como, de fato, um subsídio importante para o Poder Executivo. Agora, como contrapartida, digamos assim, a gente tem exemplos diferentes, né? Recentemente, né, houve uma lei municipal de iniciativa parlamentar, que ficou conhecida como a Lei da Cidade Linda, né, uma lei que previa a possibilidade de parcerias entre o poder público municipal e empresas e entidades para tornar a cidade mais bela, enfim, por meio de diversos tipos de acordos. E essa lei estabelecia um prazo para o Poder Executivo regulamentá-la, né? Então, essa lei, cuja constitucionalidade foi questionada sob o aspecto de iniciativa parlamentar, ela foi considerada constitucional nesse aspecto e ficamos muito felizes aqui na Câmara, porque, de fato, tem se ampliado nos tribunais superiores o reconhecimento de que o parlamentar tem iniciativa, sim, em matérias de interesse local, né, em matérias como direito urbanístico ou como essa. Então, foi reconhecida a iniciativa parlamentar, mas não se reconheceu a possibilidade de a lei estabelecer um prazo para o Poder Executivo regulamentar. Isso foi considerado inconstitucional. É como se o Poder Legislativo estivesse interferindo no Poder Executivo. Ele vai regulamentar quando quiser, se quiser. Como fica a efetividade? Então, nós estamos até, inclusive, recorrendo às instâncias superiores, né, para tentar reverter isso, até porque nós entendemos que a própria Constituição brasileira, ela prevê mecanismos, né, inclusive ações judiciais, o mandado de injunção, exatamente para fazer valer direitos que eventualmente não estejam sendo usufruídos por ausência de regulamentação. Então, eu acho que talvez esse exemplo espelhe um pouco essa dificuldade. A gente tem competências da União, estados, municípios, né? E ao mesmo tempo esse impasse, quem regulamenta, com que prazo. Eu achei interessantíssimo essa informação aqui do professor Carlos Blanco de Moraes, no sentido de haver mecanismos assim, de ordem prática para facilitar a regulamentação dentro do âmbito do Poder Executivo e sugere também, talvez, uma eventual cooperação mais estreita entre o Legislativo e o Executivo para que haja, de fato, a efetividade das leis. Muito, muito interessante. Como que se dá esse processo nas universidades brasileiras? O estudo da legística aqui no Brasil ainda é muito incipiente. Eu, por exemplo, na faculdade, fiz a PUC, uma das faculdades aqui em São Paulo é respeitadíssima. Eu não tive nem notícia disso. E nas pesquisas que nós fizemos para a realização do Congresso, que a gente pôde observar que há iniciativas, mas iniciativas individuais, como, por exemplo, do Dr. João Trindade no Senado.
Então, claro, tem em pós-graduação há trabalhos de muita qualidade. Mas nas universidades eu desconheço, acho que a gente tem um trabalho na Universidade de Minas Gerais. Sim. E acho que tem até uma matéria, eu não sei se é da graduação ou da pós-graduação. Disciplina optativa na pós-graduação. Optativa, é. Mas eu sou uma pessoa sempre muito otimista. Eu penso que o Brasil começou a se preocupar com isso a partir de 98, acho que a lei complementar é um marco. E 98 foi ontem, né? Principalmente se compararmos o Brasil com Portugal, né? Foi ontem mesmo. Então, acho que essas iniciativas individuais e isoladas é que vão possibilitar que a gente venha a ter, no futuro muito próximo, acredito, que cursos mais efetivos ou matérias nas universidades. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Doutora Maria Nazaré, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre essa questão? Apenas dizer que nós aqui na Câmara Municipal estamos realmente muito abertos a esse campo do conhecimento, queremos desenvolvê-lo e uma experiência maravilhosa que a gente aprendeu de Portugal foi essa cooperação entre a universidade, no caso a Universidade de Lisboa, que talvez seja uma das universidades mais importantes na Europa, e nem se diga em Portugal, houve uma cooperação entre a universidade e o governo. Então, nós aqui também estamos caminhando nessa direção. Temos aí um projeto de pesquisa já apresentado a professores da Faculdade de Direito da USP, do Departamento de Estado, que se mostraram extremamente receptivos, ou seja, queremos mesmo, né, que haja uma cooperação mais intensa, a exemplo do que ocorre em Portugal, entre o governo, no caso, o município de São Paulo, tão representativo no quadro nacional, e as faculdades de Direito. Achamos que aí há um caminho promissor para a gente crescer e desenvolver em benefício da sociedade, em benefício do munícipe, em benefício do cidadão, que é o que nós realmente queremos. Bom, gostaria de agradecer muitíssimo os nossos convidados de hoje e agradecer também a sua participação, a você que nos acompanhou. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista e fique sabendo.